No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia de hoje, não só através da sua boca, ou das nossas bocas, dos nossos lábios, mas sobretudo através das nossas próprias vidas. No exemplo de vida, no comportamento, no caráter, na verdade, na justiça, ele seja honrado, glorificado, exaltado para todo sempre. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falamos a respeito da fé, a fé que transforma a vida das pessoas, a fé que funciona, a fé que traz resultado, a fé que não decepciona, que não frustra os nossos projetos pessoais. É a fé inteligente, a fé que está associada com o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus. Porque, veja só, quando Deus prometeu o Espírito Santo ao seu enviado, o seu Filho Jesus, você lê em Isaías capítulo 11 e versículo 2, diz assim: repousará sobre ele, quer dizer, sobre Jesus, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quer dizer, o espírito da fé nada tem a ver com eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Porque quando nós pesamos a nossa fé em relação com os nossos sentimentos, na balança dos sentimentos, na balança do coração, se é que podemos dizer assim, então nós estamos perdidos, irremediavelmente perdidos. Por quê? Como nós falamos ontem, você pode fazer uma experiência. Faça uma experiência de usar a sua fé com inteligência, quer dizer, usar a sua fé aliada, associada à inteligência da palavra de Deus, à sabedoria da palavra de Deus. Então você vai descobrir, se você usar pelo menos um dia, você vai descobrir uma nova vida, você vai descobrir um novo horizonte. Porque, por exemplo, apenas a título de exemplo, preste atenção, por exemplo, se você tem vontade, você ama uma pessoa, uma determinada pessoa, mas essa determinada pessoa que você ama, que você sente amor por ela, essa pessoa não tem nada a ver com a sua fé cristã, eu pergunto, qual é a sua atitude? Você vai em frente com esse amor e casa com ela?
ou você interrompe, bloqueia esse sentimento. Você contraria o seu coração e, de acordo com a sua inteligência, você diz, não, essa não é a pessoa para mim. Eu a amo, porém, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos associar com as trevas, ou com os filhos das trevas. Então, não vem com aquela conversa, mas depois eu vou convertê-lo. Converter nada. Que isso? Se você casar com uma pessoa que não tem nada a ver com a luz que você crê, então o que você espera desse casamento? Como vai combinar a luz com as trevas? Quer dizer, você está usando a razão, você está usando a inteligência. Você está usando a inteligência porque você está pesando, você está avaliando. Espera aí, eu amo essa pessoa, eu a amo de todo o meu coração, mas por conta da nossa fé ser distinta, ele segue os pensamentos dele e eu sigo os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, então eu não posso de forma nenhuma me render a esse sentimento. Eu não posso esperar que Deus venha abençoar o meu casamento se eu faço um casamento com as trevas. Se eu tento me unir com as trevas, com uma pessoa que não tem nada da luz. Ora, minha amiga, é isso que diz a palavra de Deus, que nós não devemos nos associar com aqueles que são das trevas, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo vai casar com uma pessoa cheia de demônios? Como é que você acha que vai acontecer? O casamento vai ser um desastre. E se nascer filhos, esses filhos vão sofrer as consequências desse desastre. Então, você está usando a sua inteligência. Agora, se você diz assim, não, eu quero casar com ele porque eu amo e eu gosto, não tem nada a ver a minha fé com a minha visão, esse meu entendimento, o meu amor, Deus é amor, eu vou me casar com ele. Então, você está contrariando a palavra de Deus, consequentemente você vai colher os frutos disso. E, obviamente, está contrariando a sua própria fé, porque você diz que crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você tem que obedecê-la, você tem que segui-la. Eu lembro que uma determinada ocasião na minha vida, eu estava namorando uma jovem e cheguei até mesmo ao ponto de ficar noivo dela. Mas, dentro de mim, não havia convicção, não havia certeza. Não havia absoluta certeza. Sabe? Porque o amor vem da fé. O verdadeiro amor vem da fé. Então, o que aconteceu? Por falta daquela convicção pessoal, o meu amor por ela estava relativo. Era, mas não era 100%. Por quê? Porque não estava apoiado na fé. O meu amor não estava apoiado na fé. O meu amor estava apoiado na emoção. O meu amor estava apoiado no desejo de casar. A vontade de casar. A vontade de sair daquela vida de solteira. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas porque eu temia a Deus, porque eu era já batizado com o Espírito Santo, eu temia a Deus, eu disse, meu Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Eu quero me casar com a pessoa que vem de ti, porque está escrito que aquele que acha uma esposa alcançou o favor de Deus. E eu não sei se eu achei a esposa. Eu não sei, eu não estou seguro que essa jovem, apesar de ser da mesma fé
da mesma fé, batizada com o Espírito Santo, da mesma igreja, mas não reunia as condições necessárias para fazer par comigo, para fazer sociedade comigo, para casar comigo. Não que ela fosse ou tivesse alguma coisa errada, nada disso. É que não havia compatibilidade entre nós dois. Só isso. E não havendo compatibilidade, embora houvesse fé, embora o Espírito Santo, nós tivéssemos o Espírito Santo, ainda assim não havia compatibilidade. Então, eu falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade. E então, Deus me removeu da vida dela e a removeu da minha vida. E nós encontramos a pessoa certa para a nossa vida. Assim como ela encontrou para a vida dela, eu também encontrei para a minha. Graças a Deus somos felizes. Mas por quê? Porque houve uma obediência à fé inteligente. Eu não usei a minha fé para impor a minha vontade para Deus, que é o que acontece por aí. Às vezes a pessoa quer impor a sua vontade através da sua fé. E não é assim. Se eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho que obedecê-la. Se eu tenho fé em Jesus, eu tenho que fazer. Ele é o meu Senhor, é a vontade dele que tem que prevalecer na minha vida, e não a minha. Agora, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, mas quero impor a minha vontade, é claro que eu estou demonstrando, provando para mim mesmo e para Deus que ele não é o meu Senhor. Porque quando nós o servimos, quando nós fazemos dele o Senhor da nossa vida, então a vontade dele é soberana, não a nossa vontade. E é isso que nós tratamos de fé inteligente. A fé inteligente faz associar justamente o serviço que nós prestamos ao nosso Senhor por conta da nossa fé. Não, isso aqui é o que eu gostaria de fazer, mas a minha fé diz, não, isso aí não é a vontade de Deus, do seu Senhor. Então, mesmo não gostando, eu vou optar por obedecer a palavra de Deus, por seguir a palavra de Deus, mesmo não estando de acordo com o meu coração. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? É isso que nós estamos falando. Então você verifica, por exemplo, quantas pessoas vivem na base daquele sentimento. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Olha, eu não estou sentindo que isso é de Deus. Né? Não se tem que sentir ou não sentir. O que tem que ver é o seguinte, está escrito, está ensinado na palavra de Deus que é isso que eu tenho que seguir, então eu tenho que obedecer, independentemente se eu gosto ou se eu não gosto. Independentemente se eu estou sentindo alegria ou tristeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada. Então, é por isso que muitas pessoas na igreja se sentem confortáveis, se sentem alegres, felizes. E quando saem da igreja, estão vivendo novamente na frieza espiritual. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho aqui o comentário da Carla. Ela diz assim, é verdade, bispo, eu mesma nadei e quase morri afogada, mesmo com Deus. Porque se nós deixamos nos governar pelos sentimentos, ainda que verdadeiros, porque eu me sentia injustiçada e humilhada, e fui mesmo. Me sentia traída, e fui mesmo traída. Mas dar lugar, ou obedecer, agir de acordo com o próprio Deus, eu tinha que fazer opção. Por exemplo,
a Carla diz aqui, bem, eu fui traída, eu fui humilhada mesmo. Eu fui injustiçada mesmo. E ela dá a entender que, mesmo sendo humilhada, injustiçada, mesmo sendo traída, ainda assim, contrariando a vontade dela, contrariando o coração dela, ela perdoou. Perdoou por quê? Porque ela estava sentindo vontade de perdoar? Não, de jeito nenhum. A gente não sente vontade de perdoar, a gente quer vingança. Essa é a realidade do coração. O coração quer vingança. Foi traído, foi injustiçado, foi humilhado. Poxa, pera lá, agora eu tenho que perdoar? Eu fui abusada, diz a moça. A moça diz, eu fui abusada quando era criança, quando era inocente. Quebrou os meus sonhos de menina, de crianças. Um adulto, meu pai, o meu padrasto, fulano, Beltrano. Poxa, eu tenho que perdoar. É verdade, você tem que perdoar. Poxa, mas eu não sinto vontade de perdoar. Eu sei que você não sente vontade de perdoar. Mas Jesus diz lá, perdoai. Porque se nós não perdoamos, tampouco seremos perdoados. Que na realidade, o conselho de Jesus é muito, muito importante, porque quando nós perdoamos, nós nos livramos daquele peso, daquele ódio, daquela mágoa. Somos nós que somos beneficiados quando perdoamos. Quer dizer, quando a gente tem uma fé inteligente, a gente se beneficia dessa fé. Mas quando a gente tem uma fé emotiva, é claro que a gente não obedece à palavra de Deus. A gente obedece os nossos instintos. A gente obedece o nosso sentimento. Não tem jeito. Ela diz assim, bispo, eu pratiquei a palavra de Deus. E graças a Deus, eu quase morri na praia. Mas eu não morri. Eu fiquei firme e hoje estou salva. Ora, minha amiga, meu amigo, você vê aí muita gente, mas muita gente mesmo. A maioria dos crentes fracassados estão por aí pelas ruas, pastores, enfim, um monte de gente que diz que crê em Jesus, que diz que crê na Bíblia, está fracassado. E eu não falo fracassado, não é do ponto de vista profissional. Eu falo fracassado na fé. Está caído na fé, está fraco, está debilitado, está morno na fé, que é pior do que frio. Porque quando a pessoa é fria, ela está, então, envolvida com aquele sentimento, ela se sente gelada. Então é mais fácil reconduzi-la à quentura do que ela morna. Quando a pessoa é morna na fé, no meio dos incrédulos, ela se sente quente, aquecida na fé. Mas no meio dos crentes, da fé na igreja, ela se sente fria. Esse é o problema. De um lado ela fica fria quando está na igreja, do outro lado ela se sente quente quando está no meio dos incrédulos, porque é como se ela fosse uma fagulhazinha de luz no meio de tantas trevas. Então, o que acontece é isso, não podemos deixar que os nossos sentimentos venham governar a nossa fé. Que a nossa fé não seja governada, em outras palavras, pelos sentimentos. Os sentimentos nós temos que separar uma coisa da outra. Uma coisa são os sentimentos, outra coisa é a fé. E é isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo ouvinte. Do contrário, a sua fé nunca vai lhe trazer benefício, a sua fé nunca vai lhe salvar. Você vai se perder, você vai perder a sua alma. Essa é a realidade, você vai perder a sua salvação. Porque o coração é um antro, é um poço de perdição, de corrupção, de sentimento. E a gente tem que tomar cuidado, estar sempre vigilante, para não deixar que os sentimentos venham abafar a nossa fé, que é a luz, que é o nosso termômetro, é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Ainda que o nosso coração sinta isso, aquilo outro,
nós vamos em frente seguindo, obedecendo a palavra de Deus, porque tudo passa, os sentimentos passam, mas a palavra de Deus jamais passará. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Então agora você vai ouvir testemunhos de pessoas que deram ouvidos aos sentimentos, mas se arrebentaram e reconstruíram suas vidas
através da fé, na fé viva, inteligente, da prática, da obediência à palavra de Deus. Vamos ouvir. Meu nome é Monique, tenho 20 anos e todos os meus planos foram frustrados quando, aos 11 anos, eu fui abusada sexualmente por um tio, um parente querido e que eu confiava. Então, dentro do meu coração ficou ressentimento, mágoa, rancor, muito ódio dele. E isso trilhou na minha vida uma vida de prostituição. Eu me envolvia também com mulheres, me envolvia com vários homens. Tipo, eu não procurava saber onde morava, nem o nome. Muitos deles eu nem sei de onde saía e eu tinha relações sexuais assim. Eu, com 16 anos, me deparei em um abismo. Eu não sabia, nem fazia ideia de quantos homens eu já tinha tido relações, tinha conhecido. E isso, eu me aprofundei nas drogas, na cocaína, na maconha, no lança-perfume e tive princípio de overdose. Foi quando eu fui abusada por um namorado que eu confiava. Eu dediquei a minha vida a ele. E ele abusou de mim, colocou os amigos dele para abusar de mim. E ali foi mais uma decepção na minha vida amorosa. E até mesmo relações com animais eu fiz, em busca de preencher o vazio que existia dentro de mim. E isso só encarretou mais a conhecer outros homens em busca da felicidade da minha vida sentimental. E não encontrava. Foi quando eu conheci outro rapaz que fiquei com ele, apaixonada, fantasiei na minha mente várias coisas com ele. Foi quando eu contei para ele que tinha engravidado, descobri a minha gravidez. E aí a reação dele foi inesperada. Me jurou de morte, exigiu que eu tirasse a criança, me contou que era casado e que tinha filhos e que não queria que eu tivesse aquela criança, que se eu não tirasse, ele tirava a minha vida. Aí foi quando eu corri para poder tirar a criança. E nessa situação eu também quase vim a óbito, porque eu tive várias complicações, perdi muito sangue e fiquei meses deitada, me sentindo mal por causa daquela situação. Mas isso não acabou. Eu continuava buscando a minha vida sentimental, porque eu tinha planos para a minha vida, tinha projetos. Encontrei outra pessoa. Com pouco tempo eu engravidei novamente dessa pessoa e ele simplesmente disse para mim que não era dele, que não ia registrar, que era para eu me virar. E aí eu tive essa criança, criei ela sozinha, com meu esforço. Mas a todo tempo eu sofria na minha vida sentimental, eu não conseguia ser feliz com ninguém. Eu planejava algo com alguém, com algum rapaz, tinha sentimentos, mas não durava. Isso gerou mal fama no meu bairro. Eu destruía casamentos, me apaixonava por homens casados. E isso, a minha vida só se afundava em busca da felicidade, na minha vida sentimental. Então foi aí que eu encontrei a Universal. E lá eu comecei a dedicar os meus dias na reunião. Foi quando, na FJU, o grupo que eu faço parte, eu descobri que a vida sentimental ela é tão importante quanto a nossa vida espiritual. E nisso eu já estava em busca do Espírito Santo e não conseguia. Mas eu compreendi com a direção na terapia do amor que eu tinha que cuidar do meu coração, apagar os traumas do passado, a mágoa, o ressentimento. Isso no início foi doloroso saber, mas eu me empenhei o máximo no recebimento com o Espírito Santo e na terapia do amor. E na terapia do amor, nos propósitos da terapia do amor, eu consegui receber o Espírito Santo com um propósito firme de limpar o meu coração todos os dias, recebendo a direção do pastor e colocando em prática. Então eu descobri que a vida sentimental ela é muito importante. Hoje eu estou só, mas sou feliz na minha vida sentimental. Eu não tenho aquele vazio, aquela depressão, aquela angústia de estar só, que eu precisava ter alguém do meu lado para ser feliz. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu sei que no momento certo, com a pessoa certa, eu vou ser feliz. Na terapia do amor, você aprende a amar.
você aprende a estar em um relacionamento, não só com uma outra pessoa, mas com você mesma. Porque quantas vezes você entra em relacionamentos e só se faz mal? Você faz mal a você. Você permite que outras pessoas façam mal a você. Isso é um sinal de que você não tem tido um relacionamento com você mesmo. Então, na terapia do amor, você aprende isso. Você aprende a se valorizar, a se amar e a escolher também a pessoa adequada para você. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu e Renato estamos aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E você é o nosso convidado. Nós nos casamos e já vínhamos de famílias, né, destruídas, tanto da parte dele quanto da minha. Nós tínhamos um namoro muito turbulento, muitas brigas, traições. Então a gente achou que casar seria a solução. Um erro, né? Levamos todos aqueles problemas para o casamento e seguiu o quê? Ele, por saber que eu havia traído, se envolveu com uma outra pessoa, e isso logo no início de casamento. Então, aí foi uma destruição. Eram brigas constantes, agressões verbais. Ele me desprezava totalmente. Ele chegava a passar dias assim, dormir fora de casa, na casa de uma tia, e eu em casa, sozinha, esperando por ele. Ele dava valor para os amigos, e eu sempre sozinha, sempre triste, amargurada, vivia chorando, chorava dia e noite. Longe, nós tínhamos vontade de estar perto um do outro. Falávamos por telefone durante o dia, no trabalho. Estávamos sempre, sentia saudade, mas quando chegávamos perto um do outro, eram brigas. Olha, nós ficamos assim, aproximadamente uns 5, 6 anos. O pior momento foi quando eu cheguei em casa e ela já estava cansada, porque ela preparava tudo. Era uma excelente esposa para me receber. Só que quando eu pisava em casa, eu mesmo trazia aquela chamada mina. Eu colocava mina em casa. Quando eu pisava, explodia. Ela não tinha paciência nenhuma. Então, chegou um momento que ela pegou as coisas dela, arrumou tudo e falou, eu estou indo embora. Esse, para mim, foi o pior momento. Que eu vi que, quando eu casei, eu fiz dela um troféu. Então, eu falei, não, agora é minha. Não é mais de ninguém, é minha. Só que eu não cuidei, né? Então, aquele momento que ela falou, eu estou indo embora, aí eu me deparei com a realidade. A primeira semana, eu falei para ela, não, eu vou mudar. Eu fiz uma promessa que eu não cumpri. Passou a primeira semana, ótimo, eu cuidando dela, chegando no mesmo horário, tudo certinho. Só a primeira semana. As outras semanas já comecei a fazer tudo a mesma coisa. Foi aí onde ela procurou ajuda. Eu já conhecia por falar. Aí foi quando eu decidi, eu falei, não, eu preciso de ajuda, porque eu me casei na intenção de viver a minha vida toda. Aí eu cheguei primeiro à terapia e comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu ouvia. Porque eu achava que quem tinha que mudar era ele, porque eu até então ficava em casa, eu cuidava da casa, eu cuidava dele. O que eu estava fazendo de errado? Nada. Só que eu não tinha sabedoria. Eu descarregava em cima dele toda aquela tristeza, todo aquele rancor que eu tinha, que estava guardado. Ele chegava dentro de casa, passava um pouco do horário, eu já brigava com ele, onde você estava, o que você estava fazendo, você não me ama, você me despreza. E ele aproveitava da situação, que eu já brigava com ele, saía e aproveitava, ficava com os amigos, não me dava atenção alguma. E eu comecei a ter sabedoria. Poxa, peraí, se eu quero meu marido junto comigo, eu não posso agir dessa maneira. Eu tenho que agir diferente, eu tenho que fazer com que ele se sinta bem estar ao meu lado. E através disso, mudando, foi que ele começou a ver a minha mudança. Notando a mudança, ele quis também. Foi onde ele deu o primeiro passo e viemos os dois lutar pelo nosso casamento. Eu dava muita atenção aos amigos e esquecia dela. De imediato eu já fiz isso. Comecei a passar a dar atenção a ela. Por quê? Porque eu conseguia chegar próximo dela, né? Não tinha mais aquele negócio de não ter diálogo. Não. A gente chegava, conversava e aquilo começou a ficar muito bom. Eu comecei a ver a felicidade dentro de casa. A paz começou a estar dentro da minha casa. Então, a partir desse momento, foram muitas coisas assim que eu passei a mudar. Eu me senti mais tranquilo. Eu era uma pessoa muito ciumenta, né? Ela não poderia ter amizade com ninguém. Os ciúmes para mim atrapalhou muito, era um peso para mim. Isso, era um peso. Eu ligava para ela, o telefone não atendia. Eu cheguei a ligar 41 vezes para ela. Ela marcou no celular, até hoje eu não esqueço disso. Então foi muitas mudanças. 4 anos a gente vive hoje um casamento que nós não tínhamos no início. A cada dia tem melhorado mais. Hoje nós passamos assim
24 horas juntos. Nós trabalhamos juntos, nós estamos juntos todo o tempo. Ele sai um pouquinho, a gente já sente saudade, a gente se fala, quando chega tem aquele recebe bem. Ai, amor, você demorou, que saudade. A gente está o tempo todo junto e hoje a gente vive aquilo que nós não vivíamos no início. Então, a cada dia a gente procura estar sempre melhor um com o outro, porque a gente não pode deixar que o casamento vire uma rotina, que vire assim, ah, tá bom, eu vou relaxar. Não, a gente tem que estar cada dia lutando para ser cada dia melhor. Isso, assim, a gente tem investido a cada dia. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, como você viu, ou você ouviu, melhor dizendo, você ouviu os testemunhos aí de pessoas que usaram a fé inteligente, que praticaram, que obedeceram o conselho de Deus, o pensamento de Deus, e deu certo. E é isso que vai acontecer, e tem que acontecer com as pessoas que deixam de seguir uma fé emotiva para seguir uma fé inteligente, que é a razão da reunião que nós temos todas as quintas-feiras, né? Nós temos a terapia do amor, tratamento para a alma, tratamento para os sentimentos fracassados. Amanhã, às 20h, aqui no Templo do Salomão, com o Bispo Renato Cardoso e também a Cristiane. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Não se esquecendo que hoje à noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 20h. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.